de volta aqui com o programa TV Câmara Entrevista. Você acredita na existência de vida fora da Terra, alienígenas? Pois então, a ufologia é o assunto do nosso programa de hoje e quem está conosco é o pessoal do GU 19 de Maio, grupo de estudos ufológicos aqui do Vale do Paraíba, o Mauro Baeri e o Eduardo Oliveira. No começo, primeiro bloco, a gente falou um pouquinho aí sobre esses casos famosos aqui no Brasil e com relação ao mundo, quais os casos mais emblemáticos aí que nós podemos citar aqui que dizem aí sobre extraterrestres? Nos Estados Unidos, principalmente por conta da popularização da ufologia a partir dos anos 80 e massivamente nos anos 90, até comentei do Arquivo X, se fala muito de Roswell. Mas o caso Roswell, como caso ufológico em si, talvez ele não tenha uma importância tão grande, mas é um caso simbólico. Também o caso de Kenneth Arnold, que foi um aviador, em 1947, poucas semanas antes do caso Roswell, ele viu uma formação de aeronaves que para a época eram muito estranhas. Hoje nós temos aeronaves com aquela forma, mas na época nem se pensava nisso. Ele viu, na época disseram que aquilo não poderia voar, e ele sendo piloto, ele dizia que tinha visto aquilo voava e era verdade, etc. E foi a partir de uma entrevista dele que foi cunhado o termo disco voador, no inglês original Flying Saucer. É um caso também emblemático, a onda ufológica da Bélgica, no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, que teve aquela aproximação de um caça F-16 com um disco voador, um objeto não identificado, também é muito comentada na ufologia mundial. Legal. Quer falar um pouquinho? Gostaria de citar dois outros casos também nos Estados Unidos. 1975, um caso de abdução, um lenhador, Travis Walton, não só o relato dele, que ele ficou 5 dias, vamos dizer, sequestrado, né? Tudo bem, não aconteceu nada com ele, fora o susto, mas mais 5 testemunhas, outros 5 lenhadores, que inclusive se tornaram suspeitos de homicídio, porque eles voltaram para a cidade, fazendo o relato, né, do que tinham visto um disco voador, que o Travis tinha desaparecido. O que imaginava? Deve ter tido alguma briga, mataram o Travis e estão vindo com essa história. Todos eles foram submetidos ao teste do polígrafo, inclusive o Travis, quando retornou 5 dias depois. O interessante é o seguinte, quando ele conversou com o irmão dele, ele achava que estava desaparecido, que tinha ficado no disco voador por algumas horas. Aí o irmão dele falou assim para ele, não, tudo bem, vamos conversar, se acalma, só que você está desaparecido há 5 dias. Aí ele se calou, acho que ele começou a tentar relembrar alguma coisa. E outro caso, isso foi no Arizona, cidade de Snowflake, uma região de montanha no Arizona. Outro caso também no Arizona, em Phoenix, centenas de testemunhas de uma nave gigantesca em forma de bumerangue, uma das testemunhas, o governador da Arizona na época. Interessante, hein? E aqui no Brasil a gente tem também casos de abdução, aliás, mais comprovados, assim, ou pessoas que falam realmente? Existem alguns livros sobre o assunto, muitos fatos ocorrendo no Nordeste, no interior do Nordeste, as pessoas ficam muito assustadas, existem casos famosos, foram relatados em livros, e sempre indicando o interesse desses visitantes em pesquisar o ser humano, a parte genética, esse tipo de coisa. Legal, e nós temos também aí na literatura sobre o assunto aquelas figuras geométricas, né, que aparecem aí nas grandes plantações. Até pedi para o pessoal colocar a foto do Reino Unido, lá em 1976, temos aparições aí no Reino Unido, na Austrália também, e inclusive no Brasil, no Paraná, também teve casos dessas marcações geométricas aí. O que vocês poderiam dizer sobre isso? O que foi que as pessoas estão acreditando que possa ser essas figuras nessas plantações? Bom, algumas dessas figuras são feitas por pessoas. Existem até grupos que são empresas realmente que fazem. Existe uma propaganda muito famosa de uma marca de tênis, onde eles fizeram uma pegada de mais de 150 metros com o logotipo da empresa. Mas a maioria deles, primeiro, não aparece ninguém assumindo a autoria e realmente não teria como ninguém fazer aquilo. Essas pessoas que fazem esse tipo de figura em plantação, elas enfrentam, às vezes, o gado, que ouve os barulhos à noite e se rebela contra eles, às vezes eles se machucam, etc. Em muitos casos, o gado sequer percebe que está acontecendo alguma coisa.
como diferenciar aquilo que foi feito por um grupo de pessoas e aquilo que é um fenômeno que a gente chama fenômeno ufológico legítimo. Primeiro, existe uma magnetização muito estranha da figura. Então, você entra com detectores magnéticos ou máquinas, às vezes filmadoras, máquinas fotográficas, não funcionam. Por isso que é tão difícil você ter uma imagem feita dentro do círculo. Porque na maioria das vezes que você tenta fazer uma foto ou uma filmagem, a câmera não funciona. Existem como se fossem gotículas de metal que caíram ali e secaram no solo. Os círculos feitos por pessoas não apresentam isso. Os nós, que são aquelas, como se fossem as juntas, né, do talo das plantas, eles estouram conforme agrônomos constataram, por micro-ondas direcionadas. Então a gente sabe que é um processo que envolve calor, que envolve metal, magnetização e micro-ondas. Agora, o que exatamente faz isso, a gente não sabe. Existem bolas de luz que são vistas frequentemente por pessoas nas noites quando essas figuras aparecem. Mas nunca se viu realmente essas bolas de luz criarem essas figuras. Existe um vídeo que circula muito na internet mostrando isso, mas esse vídeo é falso. Ele foi feito por encomenda por um pesquisador para um documentário da National Geographic. Ele foi até um bar no Reino Unido, onde as pessoas que gostam disso se reúnem, passou a filmagem, todo mundo foi à loucura, né? Eu sabia e não sei o que, e depois a filmagem já mostrava ele mesmo fabricando o vídeo. Então, eles saíram de lá quase, né, na base da violência, mas infelizmente esse vídeo ele é forjado. Eu queria atrapalhar um pouquinho o trabalho da ufologia. O senhor acredita que esses círculos aí realmente são sinais aí de vida fora do nosso planeta? Eu acredito que sim. É um fenômeno, não tem uma explicação ainda, tem todas essas características que o Eduardo comentou e outras ainda, né, que as pessoas continuam a fazer as pesquisas. As plantas, depois de tombadas, elas não são quebradas, elas são tombadas, né? Com esse tipo de aquecimento, elas continuam a crescer, parece que elas crescem até mais rápido que as plantas onde não ocorreu esse fenômeno. E como tudo aquilo que existe de verdadeiro, existe o falso. Desse caso que o Eduardo lembrou, da propaganda do tênis, quer dizer, só existe a falsificação porque existe o verdadeiro, né? O ser humano ele falsifica aquilo que já existe verdadeiro, mas sempre é possível se diferenciar. Tem um relato muito interessante de um empresário na Inglaterra, que ele ia para uma determinada localidade, né, fazer um rápido negócio, entregar um documento, uma viagem de avião, daí era meia hora ida, meia hora volta. E eles sobrevoando ida e volta na mesma região. E eles passam por cima lá de uma plantação, está tudo normal. 45 minutos depois, no retorno, já tem um desenho gigantesco. Seria absolutamente impossível um desenho perfeito, tão grande, ter sido feito por seres humanos. Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo. É um relato inédito. Por quê? Porque deu para imaginar o tempo que foi feito, né, nesse espaço e aconteceu de dia. E esse relato que teve no Paraná é recente, né? Aqui, se não me engano, é 2015 ou 14. Sim, de uns anos para cá tem acontecido muito no Brasil. E aí, o que vocês sabem desse relato do Paraná aí? Na verdade, começou, se não me engano, a partir de 2008 em Santa Catarina. Esse do Paraná é mais recente e inédito. A partir de 2008, sempre em setembro, outubro, novembro, numa região, eu não lembro exatamente o nome da cidade, Ipuaçu, alguma coisa, em Santa Catarina. O interessante é o seguinte, tal qual na Inglaterra, em 1980, as primeiras formações eram bem simples, apenas círculos. Isso, aí, com o passar dos anos, as formações vão ficando mais complexas. Então, imagina-se que no Brasil esse fenômeno está começando. E ano a ano, se continuavam, os desenhos vão ficar mais complexos. E assim, eu sei que é difícil até a gente comprovar tudo isso que a gente está falando, mas existe uma possibilidade, um pensamento de por que nós estaríamos sendo visitados aí por seres de fora do nosso planeta, mais por conhecimento deles mesmos? Existe algum entendimento de se esses seres são realmente mais inteligentes, mais evoluídos? O que a gente podia dizer do que a literatura sabe com relação a esses nossos amigos aí? Nós fizemos um encontro ano passado em Taubaté e eu tentei abordar esse assunto. É extremamente complexo. Eu tentei abordar da seguinte forma: já que eles não fazem nenhum comunicado
oficial, né, alguma carta de intenções, alguma coisa, a única forma de tentar se adivinhar é estudando os números gigantescos de casos que existem, de acordo com o comportamento. Então, a gente poderia dividir em 3 tipos. Aquele visitante que chega, pousa numa plantação, numa região montanhosa, está ali pesquisando ou vegetação ou minerais e não quer qualquer contato com o ser humano. Alguns relatos até a pessoa se aproxima desavisadamente com um raio de luz, alguma coisa, a pessoa é paralisada, fica ali paralisada por 15, 20 minutos. Os visitantes continuam a fazer o trabalho deles de coleta, entram na nave, seja em forma de disco ou outra, vão embora. Ali a pessoa depois se recupera os movimentos. Ou seja, são visitantes, provavelmente cientistas, pesquisadores, que não querem qualquer contato com o ser humano. Aí a gente pode partir para o segundo relato, né? O segundo tipo de relato. Eles vêm, né, abduzem a pessoa, vão lá, fazem alguns exames, tal, ou seja, tem algum contato. Em alguns casos, a pessoa, obviamente, está muito nervosa, eles colocando a mão na testa da pessoa, algum outro tipo de técnica, por telepatia, fazem a pessoa se acalmar. Ficam um tempo com a pessoa, extraem algum material, devolvem a pessoa. E um terceiro tipo de relato. Existe uma proximidade, a pessoa, às vezes, ou por sinais ou alguma forma de telepatia, recebe um comunicado. Fique tranquilo, tal, e recebe um convite, né, para entrar dentro da nave, né, onde existe alguma forma de comunicação, inclusive eles dando algum relato de onde eles vêm, o que eles vêm fazer, e a pessoa, após algum tempo, é devolvida e sem qualquer forma de agressão, e a pessoa, a partir dali, passa a ter uma nova visão do mundo ou do universo. E existe algum relato, deve existir alguém que foi lá para essa outra nave e não perdeu a memória e volta e conta mais ou menos como que é, ou essa experiência do que viveu lá com essas pessoas, vamos dizer assim? Esse caso que eu citei, do Travis Walton, em 1975, nos Estados Unidos... Ele volta com lembranças? Ele volta com, apesar assim, dele achar que tinha ficado apenas algumas horas, ficou 5 dias, tudo que ele lembrou, ele, na verdade, ele não quis se submeter a uma hipnose regressiva. Ele teve uma lembrança, ele viu 2 tipos de seres dentro da nave. Um era o clássico, né, cabeça e olhos grandes, que ele descreveu como parecidos com feto humano, e um segundo tipo de ser que, no primeiro momento, ele achou que era um terráqueo, porque era cerca de 2 metros de altura, cabelo loiro, olhos claros, mas não conversaram com ele. Aí ele chegou à conclusão, né, depois que ele foi levado, ele estava dentro de um disco. Quando depois ele é levado para fora dessa nave, ele percebe que ele está dentro como se fosse um hangar, com várias outras naves. Foi no estacionamento lá dos caras. Ele conclui, né, pelo relato dele, que eles tinham saído da atmosfera terrestre. E já existe algum tipo de estudo que diz de onde possa estar vindo? É daqui dessa galáxia, é de outro lugar? Ou como que a gente pode analisar gosta de astronomia, isso aí? Então, como aquela pergunta das intenções. A primeira coisa, você tem que estabelecer de onde eles vêm, mas antes disso também, quantos eles são. Porque eles não é só um tipo de visitante que vem de um lugar com uma intenção. São várias raças, digamos assim, que vêm para cá de diferentes lugares para diferentes intenções. Isso é o que a literatura aponta. Agora, em outubro, em São José dos Campos, nós fizemos um encontro e uma das palestras foi justamente a respeito disso. Classificar as centenas de tipos diferentes de seres que são avistados e tentar determinar o que se descobriu a respeito deles. Em outros casos, né, comparando, fazendo uma interpolação no estudo e também avaliando a própria comunicação que pode ter havido entre os seres, a testemunha e o que eles teriam dito. Então, em alguns casos, eles dizem, olha, nós viemos da estrela tal e está aqui o mapa estelar e se compara. Por exemplo, um caso muito famoso, que foi o primeiro caso de abdução que foi revelado utilizando a hipnose regressiva, foi o caso Hill, nos Estados Unidos, onde um casal, viajando, se não me engano, no estado de New Hampshire, eles tiveram um episódio de amnésia lacunar. Eles perceberam que eles estavam 50 quilômetros adiantados e 2 horas também adiantados. Eles perderam 2 horas. E antes e depois disso, eles ouviram um bip e viram uma nave indo embora.
Depois eles foram submetidos à regressão e se lembraram de que uma nave pousou na frente do carro deles e eles foram levados por seres humanoides para dentro de uma nave. Lá eles passaram por alguns tipos de testes, escolheram um tecido da roupa da mulher e etc. Ela chegou a sentir dor em um exame, mas de repente um ser se aproximou dela, colocou a mão na testa e a dor sumiu. Isso tudo foi revelado através de hipnose regressiva. E nesse caso, os seres apontaram um mapa para ela, que ela desenhou depois, mas aí entra toda a questão da fidelidade do que ela realmente viu, se ela realmente viu alguma coisa, com aquilo que ela representou no desenho. Um ufólogo, anos depois, comparou aquele mapa com uma estrela que é muito utilizada em referências de ufologia, que é a estrela de Zeta Reticuli. Mas, particularmente, eu, como astrônomo amador, um cara que se interessa por astronomia, no mapa que ela desenhou e naquilo que se vê na realidade, eu vejo algumas diferenças. Nunca, por exemplo, um astrônomo validou isso que os ufólogos dizem, entendeu? Então é um ponto de divergência também da ufologia e da ciência oficial. Legal. A gente foi até as ruas daqui de Jacareí para conversar um pouquinho com o pessoal lá e saber o que as pessoas aqui da nossa cidade acham da vida extraterrestre, se eles acreditam ou não. Você acredita em ET? Sim ou não? Não. Eu acredito porque se existe, nós não somos seres, para nós somos pessoas comuns, normais, mas pode ter outras vidas no outro planeta, certo? Se existe vida no outro planeta, como serão essas vidas? Eis a pergunta, né? Então eu acredito sim. Sei lá, eu não acredito muito não em vida de outro planeta, essas coisas eu não levo muito a sério não. Eu não acredito. Não tenho. Por quê? Porque, em primeiro lugar, isso não está na Bíblia, né? Não é bíblico. E há uma vida só, além dessa. Agora, se você for pegar a história, ver os Incas, os Maias, aquelas construções, as pirâmides do Egito, como que eles conseguiram fazer com a tecnologia que eles tinham, se é hoje, demoraria, vamos dizer, 30 anos para se fazer uma pirâmide daquela, com a precisão e toda aquelas passagens que eles que mostram, entendeu? Então é uma engenharia muito avançada, entendeu? Como que eles conseguiram mover aquelas pedras de toneladas? Para ser sincero para você, na minha opinião, pode até acontecer de existir, mas quantas pessoas às vezes dizem que vem, isso daí eu acredito que não, porque pela palavra de Deus, pela Bíblia, eu acho que isso daí é uma coisa que não tem nada a ver, na minha opinião. Porque a gente que conhece a palavra de Deus, conhece o que Deus preparou, pode até existir. A Bíblia não diz se existe, nem fala nada a respeito disso. Então eu sou um pouquinho assim, até mesmo neutro nesse sentido. Mas eu, para ser sincero, não acredito. Alguém viu vulto, alguém viu não sei o que descer, isso e aquilo, mas eu acredito que não exista. Eu acredito que eu passei minha vida sempre trabalhando quando criança. Trabalhava na empresa de ônibus e em 80, acho que foi 78, 80, apareceu isso aí no ar aí, São José, numa pesquisa do INPE lá, correram atrás, mas não pegaram, isso caiu no mar. Saiu em jornal, tem cópia de jornal lá. E uma amiga minha que trabalhava no Pagador de Andrade, ela tinha uma casa de pinga lá, um negócio de vender pinga, quando ela tirou um carro 147, ela passou por um desconstrangimento na estrada do Pagador, no meio do Calipeiro, apareceu as luzes, o carro apagou e ela ficou lá horas parado lá com o carro apagado e ninguém passava, não passava nada. Depois aquela aeronave sumiu do nada, daí ela deu partida, o carro funcionou, ela foi embora. Daí ela contou pro marido dela, o marido dela nem acreditou, eu levava ela muito de táxi, ela contou para mim, eu falei, eu acredito. Mas meu marido queria até me internar, Renato. Eu falei, para você ver, né? As coisas acontecem e a gente não tem prova de nada. Você viu, eu acredito que você viu. Então, por isso eu acho que existe o STS. Tem a história de Varginha, né? Mas eu não vi, então é complicado, né? Não acredito. Não acredito. Acredito que o que Deus fez é a nossa terra, né? São boatos. Eu acredito que são boatos que falam por aí.
que tem outros planetas, eu acredito, mas não em extraterrestres. É isso aí, o taxista falou ali um pouco da amiga dele do Alambique, descredibilizou um pouco o avistamento dela, mas ele jura que ela estava em sã consciência. O que o senhor tem a dizer aí? Parece que as pessoas são meio céticas e preferem acreditar na Bíblia, né? Sem dúvida alguma. Essa questão, né, que ele mencionou o Alambique é uma brincadeira clássica, né? Até pessoas que acreditam, pessoas que já foram em nossas reuniões, acabam brincando com o assunto. A grande questão é a seguinte: do meu ponto de vista, vai haver em breve um choque de realidade muito, muito grande no nosso planeta. Já estaria acontecendo se o assunto fosse mais divulgado, se as pessoas estudassem mais. Por exemplo, as pessoas, obviamente, têm o direito de não acreditar. Agora, se elas lessem alguns livros, vou citar um só, dentro do que está na nossa coleção. Mergulho no Hiperespaço, aliás, vou citar dois. Mergulho no Hiperespaço e a Parapsicologia e os Discos Voadores. Tem uma frase num desses livros que é o seguinte: a pergunta se existem discos voadores já não cabe mais, devido ao gigantesco número de observações. Essa frase é de 1973. O autor do livro, General Moacir Uchoa, general do Exército Brasileiro, geógrafo, engenheiro civil, estudou na Escola Superior de Guerra, foi professor de cálculo vetorial, me perdoe, eu não sei o que é isso, mas professor de cálculo vetorial na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Um dos, vamos dizer, pais da ufologia no Brasil. Faleceu em 1996, com cerca de 90 anos. Ele acreditava. Então, as pessoas são livres para acreditar ou não. Agora, uma coisa eu tenho certeza: vai haver esse choque de realidade. Ou aos poucos, ou quando acontecer novamente algum caso de muito impacto no mundo, mas vai haver. Ou as pessoas tentam entender que a realidade ela é maior, até na própria Bíblia que eles citaram, tem várias passagens que podem ser interpretadas e são interpretadas como observações ufológicas, né? Os termos, foi levado aos céus num carro de fogo. Para mim, isso indica observação ufológica. E tem várias passagens, relatos quando Moisés está no deserto, né, da nuvem, dos trovões, uma série de coisas. Basta ler, como disse o Carlos Abranches, né, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tem até o livro Eram os Deuses Astronautas, né, que fala um pouquinho sobre isso. Nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Você acha que existe um interesse aí, de repente, dos governos, dos estados, de tentar não fazer com que isso venha a público, esclarecer essas situações? O que você pensa disso? Bom, então, como o nosso tempo está acabando, eu vou mencionar rapidamente só duas coisas. Primeiro, essa postura. A gente estava comentando que a ufologia é considerada paraciência. A postura, cientificamente falando, de uma paraciência é o quê? Quando você não consegue comprovar aquilo que você está tentando comprovar, você inventa uma teoria de conspiração. Pronto, você comprova aquilo. Eu não consigo provar porque não querem que eu prove. Então, é uma postura. Tá, ok, mas mesmo essa teoria que você inventa, você tem que comprovar aquilo. Então, eu, particularmente, dentro da própria ufologia, tem muita coisa que eu permaneço cético. Segunda, foi o que aconteceu nos Estados Unidos com a NSA, a Agência Nacional de Segurança. Tinha um ufólogo do Texas que ele pedia sempre para a NSA liberar os arquivos que ela tinha e etc. E o juiz já estava ficando amigo dele ali, porque estava sempre vendo ele, e ele falou, vou dar causa ganha para você. Eles nunca vão liberar mesmo, vão inventar alguma coisa e tal, então, tá aí, causa ganha, vai lá. E eles liberaram. Inexplicavelmente, a ação foi ganha, se não me engano, em 2008, mas o documento só apareceu em 2011 na internet para consulta pública, com data retroativa de 2008. E lá eles dizem que eles conseguiram decifrar uma mensagem que foi interpretada pela inteligência, foi interceptada pela inteligência militar quando os soviéticos lançaram o Sputnik. O Sputnik recebeu uma mensagem de fora da Terra, talvez da órbita, talvez de outro ponto, não determinaram de onde vinha, mas eles receberam uma mensagem através do receptor do Sputnik e essa mensagem não vinha da Terra. A inteligência militar dos Estados Unidos conseguiu interceptar aquilo e o documento mostrava que eu não me lembro agora o nome do matemático, mas ele era muito famoso nos anos 50 e 60. Ele conseguiu interpretar aquilo e teria uma frase e algumas equações. E esse documento está disponível para consulta pública.
Então, e foi liberado na surdina, tanto que mesmo nos meios ufológicos mais midiáticos, mais conhecidos, não se fala muito disso, justamente porque ele está um pouco escondido ali. Entendeu? E sabem o que ele falou, essa mensagem? Ali existe uma interpretação matemática complexa, mas basicamente equações. Legal. Basicamente isso. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, é um assunto muito legal de conversar, a gente podemos até fazer outros programas para a gente citar mais e falar um pouco mais sobre o trabalho do grupo também. E queria agradecer e parabenizar vocês por esse estudo aí diferente, né, e tão necessário também para que a gente esclareça todas as situações que ainda estão aí sem saber direito se são verídicas ou não. Nós que agradecemos o convite e parabenizamos vocês pelo programa. Agradecemos o convite, estamos à disposição para novas oportunidades e, como estamos convictos que o fenômeno é real, né, como eu disse, não é de hoje, ele é milenar, as pinturas em cavernas com datas de 10, 20, 30 mil anos indicam isso, nós vamos continuar estudando. O pessoal pode soltar um pouquinho só o endereço dos blogs ali. Quem quiser entrar em contato com vocês, então, tem aí esses blogs que podem aí ter mais informações, né? Sim. Esse Geo 19 de Maio Blogspot é o blog do Geo. Vocês podem entrar em contato por ali, ver os eventos que a gente está planejando, endereço e data da próxima reunião. E tem o meu blog de astronomia também, contatos de astronomia e de ufologia podem ser feitos por ali também. E só para acrescentar, no Facebook também, Grupo de Estudos Ufológicos 19 de Maio. Legal, vou adicionar lá e fazer parte também. Obrigado pela presença. O TV Câmara Entrevista de hoje chega ao fim, mas se você quiser rever esse e outros temas, outros assuntos que foram discutidos aqui, não deixe de buscar lá no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Espero que você tenha gostado do assunto de hoje. Nos vemos então em uma próxima oportunidade.